Boa noite, gente. Então, hoje ficou para a gente o capítulo 7 do Aquém Além do Tempo, do Gelson Luiz Roberto. É uma visão psicológica e espírita das etapas da vida. Então, seguindo o nosso tema, né? O que é esse encontro do eixo ego-self, que é o nome do nossos seminários, né? O ego, então, a consciência, e o self, a alma, aquela centelha divina, né, que nós temos a descobrir e temos que fazer essa ligação, essa conexão, essa comunicação para que um possa ver o outro. Então, para que o ego consiga entender também que existe algo maior do que a sua visão. Então, isso sempre vai significar, na melhor das hipóteses, uma relação de perda para o ego. Então, é visto como um momento, às vezes, humilhante, né? Em que eu caio em mim, em que eu vejo aspectos de pequenez, em que entro em contato com coisas mais verdadeiras a meu respeito, sem fugas. E, na pior das hipóteses, né, pode realmente levar uma psicose, romper os limites do ego. E realmente aquilo inundar, né, como uma onda. Assim. Então, tem várias formas disso acontecer. E, nesse caminho, o Gelson vai falar do que pode acontecer, né? Além de psicotizar, pode ter essa sensação de que se está em comunhão com o self e realmente a pessoa fica fascinada e tem uma inflação, que é quando o ego está cheio de si, está achando que já aprendeu tudo, que já acessou, que já se conhece, que está tudo bem, e fica presunçoso, então, né, uma postura assim até arrogante frente aos nossos limites. Então, o Gelson nos traz aqui que o pequeno sempre tem algo a nos ensinar. Porque a nossa sombra é justamente esse aspecto, né, desconhecido, primitivo, porque a gente ainda não acessou, é uma natureza bruta. Então, muitas vezes aparece como mendigo nos sonhos, ou como aquele elemento perigoso, ou alguém que nos persegue. E é um aspecto que quer ser reconhecido em nós mesmos. Porque traz também alguma potência, alguma energia, uma criatividade, algo a ser desvelado. Então, é claro que é uma ilusão acharmos que a gente vai conseguir aprender toda essa realidade, né, espiritual e divina em uma encarnação ou numa fase da vida. Porque o Gelson fala que a verdade ela demora, né, para se aparecer. Ela aparece de várias formas. Como foi o caso do Paulo, quando vê a presença de Jesus e ele se transforma, então, em novo homem. Aquilo vai... À medida que ele vai recuperando a visão, ele também vai recuperando uma visão espiritual, ele vai passar por um processo que ele se isola, ele fica mais introvertido, depois ele vai ao encontro dos cristãos da época, que eles perseguiram antes, né? E faz essa jornada tão importante, e isso vai levando um tempo. Então, os mesmos cristãos que antes ele condenava, e que ao mesmo tempo sentia inveja, porque tinha uma fé inabalável, uma serenidade no olhar que ele desconhecia, até mesmo nos momentos de flagelo, ele começa a sentir aquilo também, que é esse encontro com o Cristo, né? E tem várias passagens aqui, acho que é uma bem importante, tem a Maria de Magdala, né? Quando procura Jesus e muito sedenta, né? Por aquele amor, por aquela luz que ela identifica em Cristo pela primeira vez, porque era acostumada com vários homens, mas nunca tinha encontrado o amor. E então ela pergunta para ele se tem alguma forma de conseguir as coisas sem dificuldade. Ele diz que não. Então a pergunta dela é assim: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração, ou seja, o sacrifício. Só isso que vai aquietar essa sede que ela tinha? O que ele diz? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Então, tem algo a se desvelar aí, dentro do sacrifício. Não é só o flagelo pelo flagelo. É realmente o diamante que começa a aparecer pelo sacrifício da lapidação. Viver bem é saber imolar-se. Não é só imolar-se, é saber imolar-se. Como sofrer. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos
e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Ou seja, tu acha, Maria, que só com o nosso ego, cada um fazendo o que acha que é certo, a gente ia conseguir triunfar? Esse sofrimento ele visa esclarecer a consciência. A gente se aumenta enquanto espírito e consegue novas verdades. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Porque aquela forja ela produz um metal precioso. Então, não há por acaso que a gente encarna numa matéria densa, pesada, e aí está a expiação, como dizem os espíritos, e a gente tem tarefas a desenvolver, e a gente sabe que esse não é o melhor dos mundos, né? Pelo menos a gente imagina. Então, por quê? Qual o motivo, né? Tem que haver uma vantagem para o espírito. E, com certeza, essa sabedoria que Jesus fala para Maria, de realmente saber sofrer, não sofrer pelo sofrer, ou evitar o sofrimento numa fuga infantil, né? Como se aqui fosse um parque de diversões. É saber como imolar-se. É uma coisa bem diferente e profunda, né? E realmente, ele orienta ela, né? E realmente ela consegue se vencer, que a gente tem muito essa questão, né? De vencer o mundo, de conquistar, mas a gente, na verdade, só tem que conquistar a si mesmo, que já é um grande trabalho. Porque nós mesmos criamos nossas neuroses e nossos fantasmas. Então, nós temos um longo trabalho pela frente. A gente projeta, a gente é violento, a gente tem más tendências. Então, e tem muitas coisas boas também que precisam ser lapidadas. Então, no primeiro quarto da vida ali, na infância, o Jung vai falar que a criança ela é muito tomada pelo inconsciente ainda. Então, nós temos uma participação mística com a realidade. Tudo é muito belo ou muito aterrorizante. O inconsciente ainda toma mais conta do nosso ego. Depois, na segundo e no terceiro quarto da vida, é bem o consciente, é o alto do sol que vai chegando ao meio-dia. É a conquista do mundo, é a jornada do herói, é se reverenciar, se promover, é conseguir, enfim, uma profissão, uma família, coisas assim, mais relacionadas ao mundo, sucesso do mundo. E depois tem a metanoia, né, que é quando o sol começa a entardecer, há uma transformação e o inconsciente exige que se volte aquilo que não foi vivido, ou que estava ali o tempo todo, mas não foi revisto. Então voltam, às vezes, pesadelos de crianças, voltam medos, voltam situações que estavam no passado, porque Jung também fala, né, que aquelas pessoas jovens que tiveram muita dificuldade de ir para o mundo, geralmente são aqueles velhos que vão ter dificuldade de morrer, porque ele fala que são duas situações parecidas. Uma que causa o medo, apesar daquela vontade, daquela sede que o adolescente tem de desfrutar o mundo, também morre de medo. Então, esse sentimento antagônico exige coragem para ir para o mundo e iniciar aquilo que antes é fantasia. Assim também o idoso. Tudo aquilo que ele sabe que vai acontecer, e usa frases triviais, né? Ah, todo mundo morre, chega a hora de cada um, chega o momento que ele é convidado a enfrentar. Então, dependendo de como é feito esse processo, o espírito consegue, melhor ou pior, lidar com essa fase da vida, que é o entardecer. Então, o outono é realmente o outono. As coisas vão se interiorizando e voltamos para o inconsciente. Então, aí o inconsciente vai novamente atuar bastante. E é muito comum também assim nós olharmos para velhos ou velhas que realmente são mais joviais, mas no sentido de muito ativo ou, né, vibrantes e tal, e todo um trabalho para fazer parte do seu tempo. Mas quando num exagero, o Jung vai falar que isso é tão perverso quanto um jovem que não consegue sair de casa para trabalhar, só que para a sociedade é mais bonito. Porque, na verdade, o velho, o idoso, segundo Jung, ele tem essa, vamos dizer, a missão dessa fase da vida é justamente encarnar o velho e poder interiorizar, no sentido de interiorizar. Não mais, né, só ficar limpando a casa, ou não que tu não possa ser ativo, mas Jung nos chama a atenção que não há motivos para fugir de si nesse momento, que tem que haver uma conexão e fazer as pazes com a morte, porque nós precisamos, né, nos preparar para esse momento,
que é um momento importante. Então, não podemos fingir que não existe. Se nós não tivéssemos desconectados com a religião, isso seria mais fácil. Então, desde o iluminismo, o cientificismo, se criou, né, essa coisa de que vamos fingir que isso não vai acontecer, e eu acredito apenas o que eu estou vendo, que é matemático, é calculável. Só que os cientistas, segundo Jung, no século XIX, o XX, talvez, fala que os cientistas fingiram que não existe mais nada além da psique, né? Que não existe telepatia, normalidades, ou não querem ver. Então, isso ainda, desde aquela época até hoje, continua sendo uma questão que timidamente a gente fala, né? Com muito medo assim, de como os outros vão ver, né? Porque a gente não gosta de misturar muito esses assuntos, mas isso é muito importante para todas as idades, e principalmente para esse momento de entardecer, em que eu vou preparar meu espírito para outra fase. E, justamente, o Jung vai falar que, para o inconsciente, a morte é mais um fato. O inconsciente, quando muitos pacientes dele que faleceram, começavam a sonhar que estavam em outra casa, que estavam viajando. E, sem se dar conta, a alma vê como mais uma outra fase. E não como um evento, meu Deus, como a gente leva, né? Como a gente encara. Então, a alma ela tem uma sabedoria também. E que funciona muito pelas imagens. E essas imagens são herdadas já desde muito antes do nosso nascimento. E se encararmos essa fase de preparação para a morte como uma coisa boa, que a gente chegou e pode fazer isso, né? Porque quantas pessoas são interrompidas ou são pegas de surpresa e que não têm essa chance de fazer, né? De fazer essa preparação. Sim. Era isso. É verdade. E porque a gente ainda tem essa sensação, né, que o envelhecer é uma degradação. Muita gente que comenta, é horrível envelhecer. E daí o Jung fala que essas pessoas que ficam presas no passado, como qualquer depressão em qualquer fase, viram pessoas rabugentas, né? Ele fala velhos hipocondríacos, ele vai falar, que ficam só falando de doença, né? E ficam falando do passado. Embora seja normal que o idoso lembre mais o passado e o jovem viva no futuro, quando em excesso isso é uma doença, porque nós continuamos, o inconsciente continua olhando para o futuro. E por isso que nós vamos começar a ver coisas de morte de passagem, ou vai aflorar, né, coisas que antes não afloraram, porque o inconsciente ele vai sempre um passo à frente, assim como a natureza, né? E, inclusive, ele fala, dá a entender assim sobre a reencarnação, né, que é uma continuidade. Então, a gente não pode apenas pensar que é algo que estanca, né? Se nós observarmos todo o sistema da vida, ela se renova. A questão do trabalho, né? 112. Tinha a história da Abigail com Paulo, né, que era o grande amor dele e tal. Ela já tinha conquistado isso e junto com o irmão Estevão, né? E ela, embora eles tivessem perdido toda a fortuna para o governo, né? Eles continuavam com algo que era deles. E a Abigail continuava com a mesma luz e o Estevão continuava com o mesmo amor pelo trabalho, porque ele servia ao planeta, a Jesus, não a um senhor, né? Então ele tinha aquilo mesmo quando escravizado. E ela vai falar para ele, né, que a paz triunfante do Cristo é da alma laboriosa que obedece e confia. Então ela trabalha e tem fé. Então o Cristo, ele vai seguir no diálogo de João Marcos, ele vai falar: ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. Isso eu achei interessante. Porque atirar a parte mais difícil para os outros é não amar o seu trabalho. Quando a gente oferece uma face, tem que oferecer a outra, né?
embora doa. Então, o mesmo não transferiu sua cruz aos companheiros. Jesus não deu sua cruz para alguém levar para ele, né? Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas, no que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução, em benefício próprio. A energia de Paulo era desconcertante. Dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos que considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. Então, se o Cristo, que é o Cristo, ficou e se degladiou e se flagelou para chegar até nós, que somos ainda, né, aquelas criaturas maravilhosas, que não entendiam nada, que estavam em consciência de sono, que acabaram entendendo errado, que, né, salvaram Barrabás, mandaram que o Cristo morresse, o próprio apóstolo, né, traiu ele, as pessoas olhavam para ele, os irmãos acharam que ele tinha enlouquecido, as pessoas olhavam para ele, achavam ele um herege, porque ele andava com prostitutas e ladrões. Então, se o próprio Cristo se prestou, que a gente nem consegue mensurar o que é o Cristo, ouvi falar já de espíritos falando que tudo que a gente conhece como amor está no Cristo. Então, que tamanho esse ser? O que isso engloba? A gente não tem como mensurar. A gente vê assim como um homem, mas não era um homem. Era Deus encarnado, né? Entre aspas, Deus encarnado. É a figura máxima do self. Então, se essa criatura carregou sua própria cruz, tropeçou e continuou carregando, esse é o trabalho mais pesado. Naquele eixo de ânima e ânimos, de perfeito equilíbrio. Então, esse equilíbrio que nós ainda não conquistamos tem que ser um resultado também, por amor a esse que veio e que fez tudo isso para nos mostrar algo realmente, só para isso. Porque ele não devia nada, né? Então, pelo contrário. Nessa questão, né, que o Paulo está cheio de amor, cheio de energia e com uma energia desconcertante. Então, a gente vê que essa energia está a favor, está a serviço da consciência. Um ego que consegue chegar perto de um self, que consegue trazer esse Cristo vivo e tem merecimento pelo trabalho, tem mais energia a favor da sua consciência. Entende? Então, isso é importante para a gente ver que a gente não está aqui para fazer caridade para os outros, porque a gente está tendo a oportunidade de ajudar os outros para se ajudar. Porque Cristo, que era o Cristo, falou que só o Pai é bom. Eu não sou bom. Se Cristo não é bom, então acho que nós também não, por natureza, né? Então, assim como Jung diz que aquele que fere o outro fere a si mesmo, aquele que cura, cura a si mesmo. Por isso que ele dizia que os melhores terapeutas eram os terapeutas feridos. Porque aquele que conhece ali como é forjada aquela pedra, que sentiu na dor, né, da chibata, do fogo, ele sabe como é que é o processo. Então, é bem diferente. O seu momento de ir ao encontro do si, quando ele fala que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Na verdade, então, ele ainda não consegue fazer essa ida efetivamente ao Pai, certo? E ele está identificado com o que há de pequeno nele. Ele tem noção, ele não está achando que ele virou benevolente. Ele tem ideia que existe uma força ainda maior, que não é, entre aspas, digna do Cristo, e que realmente não consegue, e que está tentando. Então, é um ato de humildade. É bem importante isso, né? Vai falar, né, que quando tem-se esse encontro com a grande personalidade, com o self, não tem como explicar isso, é bem difícil de explicar. Mas isso também não importa, né? Porque aquele que vivencia possui um grande tesouro, algo que se tornou para ele uma fonte de vida, significado e beleza, proporcionando ao mundo e à humanidade um novo esplendor. Ele possui confiança, fé e paz. Então, não importa mais mostrar para o mundo, é isso que ele está querendo dizer. Ele diz que Jung, raras são as personalidades que realmente são personalidades.
A nossa tendência é parar ali no momento da projeção ali da persona. Nossa tendência é se identificar com a família, com a profissão, sei lá o quê, com a sociedade. As grandes personalidades que fazem o encontro são raras. Que elas têm que romper com tudo isso e ser o que vieram ser. Então, aqui ele vai falar que não importa tu mostrar para os outros o que tu entendeu, porque tu não vai conseguir explicar aquilo que foi teu encontro. Mas já a confiança, a fé, o amor gerado a partir desse encontro é o que importa. Bem como esses grandes encontros, né? Ali na 114, no final, tem uma questão trazida pela Joana. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertoro para a grandiosidade da vida onde me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Identifico-me com meu Pai e liberto. Então, ela fecha, né, toda essa caminhada assim, realmente desse encontro. Né? Ela consegue resumir. Quando a gente pensa em me asfixio, me estertoro, é um processo difícil, bem difícil. Ela fala em parto, ela fala nessa questão, né, do fogo, da forja, de se imolar. Então, realmente, é um processo dolorido, mas libertador. A gente acaba passando por coisas e, muitas vezes, se identifica com a dor, numa atitude presunçosa do ego. Por que que eu tenho que passar por isso? Tem pessoas que morrem de raiva daquele que agrediu elas, né? Então, no Evangelho vai nos dizer, se tu não tem raiva da prova, por que que tu vai ter raiva do teu instrumento de prova? Que é a pessoa que fez... Porque tudo é matematicamente perfeito. Então, se foi permitido que alguém te imolou, que alguém fizesse algo contra ti, ele mesmo que ele vá, né, resolver suas questões depois com Deus, ele é o instrumento para me forjar. E eu posso ter ou a sabedoria de queimar dentro de mim e resolver isso da melhor forma, ou eu posso me infantilizar e regredir minha libido e ficar naquele discurso lero-lero e com raiva que não sei o quê, e daí vai ter muita gente, é verdade, como é? Mas não é bom para ninguém, né? Porque a gente acaba desestimulando aqueles que estão ao nosso lado e a gente acaba sendo covarde, porque essa coragem do enfrentamento, essa fé, essa confiança também é posta à prova muitas vezes. Constantemente, né? Constantemente. Porque, como tu disse que, às vezes, tu compreende que a situação está ali como uma oportunidade de tu perceber o que realmente acontece e fazer o processo de mudança, mas como é difícil tu perceber o outro como uma ferramenta. Tu entende? Tu entende a situação, mas o outro é até físico, às vezes. Né? Tu leva um tempo, aquelas energias que estão ali, elas te atingem de tal forma. Com o passar do tempo, né, da maneira como vai reagindo, aí sim, tu vai dizer, aquele lá estava lá como instrumento mesmo. Né? Que perda de tempo ter sentido aquilo. Mas é difícil. No momento em que tu está ali naquela situação, e isso quando tu também não está em situações que até a situação e quem está servindo como ferramenta, que são, né, pela gente execrados, que horror, fui abandonado. Tem esses momentos mais difíceis. E realmente ele vai falar em algum momento que tudo aquilo que nos pega diz respeito a nós. O que nos causa comoção é um aspecto nosso, que pede para ser revelado. Então, esses espíritos que são dóceis, eles realmente não se irritam, porque aquele aspecto agressivo já está domesticado dentro dele. Não é que ele virou santo. Ele reconhece, ele liberta essa energia, e essa energia está a favor dele. Então, eu não vou me irritar que o outro está assim, porque eu sei que é o processo dele. Agora, se eu sou irritada, mas eu não quero ser irritada, eu quero ser boazinha. Daí alguém me irrita. Eu odeio isso, porque eu não vi isso em mim. E daí a força é muito mais reptiliana, porque aquilo ainda está animalizado dentro de mim. Então, o que me irrita realmente é aquilo que eu ainda tenho que desenvolver. E por isso, justamente, que aparecem essas criaturas na nossa vida. Né? Justamente aquilo que a gente mais teme aparece. Quer
vai fugir mais. Mais forte, que nem sombra, né? Tu tá correndo na parede e não tem jeito. Então, realmente, nesse trabalho, a gente vai movendo energias, a gente vai tendo entendimentos novos. Que bom seria se a gente pudesse, né, evoluir tendo insights. Então, trabalhando, meu Deus, a árvore, as plantas, as coisas, como é bom ser bom. Mas, geralmente, é pelo sofrimento, a gente sabe, porque o ego está bem, né? Por que o ego vai se incomodar? Eu estou bem, estou fazendo as minhas coisas, então eu não vou me preocupar com mais nada. Daí acontece um horror, uma coisa terrível, daí eu penso, meu Deus, quantos também passaram por isso, e essas pessoas também precisam ser ajudadas, porque eu fui ajudada, e daí aquela consciência se expande. E dali a um tempo tu pensa, como pode ninguém olhar para isso? Isso tão, né, trivial, porque agora eu fiz essa consciência. Mas é um processo, cada um tem um processo, né? Quando a gente está diante dessas situações, vem a passagem, né, do oferecer a outra face, ela, tirando o aspecto literal, seria tu dar passagem a essa energia. Ela está lá, ela vem, mas tu não resiste a ela, né? Isso. Deixa ela fluir naturalmente. Isso, e é uma atitude de humildade do ego. É difícil. Que é aquele momento que você reage e que, antes de reagir, tem a consciência gravada, né? Daí tens a oportunidade de ser professor nesse momento. Então, eu estou tendo a oportunidade de agir diferente, embora eu seja acostumada a agir de outra forma. E se eu agir de outra forma, cá entre nós, ninguém vai notar, né? Mas eu tenho essa oportunidade. E daí, se eu consigo realmente, nesse dia, fazer uma vez diferente, aquilo pode despertar um processo de cura. E que são realmente nesses momentos que a gente muda nosso destino, não são nas grandes coisas. É geralmente no pequeno. Acho que esses são os verdadeiros insights, né? Sim. Que senão, né, a gente vai entrando num processo de alienação. Ele vai ficando vazio crônico, uma vida carente de sentido. Então, o ego acaba inflando, né? Acha que tudo vem do ego, perde a noção do limite, onipotentemente supervaloriza os poderes racionais e manipulatórios do homem, acha que tudo o homem que faz, nega o sagrado mistério da vida, da natureza. Então, aquele mito de Ixion, que é preso à roda, que o Edgar cita, né? É uma tortura, e as ardentes paixões dos instintos tornam-se um fogo do inferno que nos prende à roda, até que o ego seja capaz de separar de si mesmo e de ver a energia instintiva como dinamismo suprapessoal. Porque, claro, eu vou entrando num processo de compulsão. Eu vou fazendo sempre as mesmas coisas, a mesma neurose, o mesmo sintoma, até que um dia o ego se dá conta e resolve quebrar com isso, romper com esse quadro. Enquanto o ego quer considerar isso, essa energia, como seu prazer, a gente segue nessa roda de Sansara, a roda de fogo de Ixion, da mitologia. Porque a gente vai acabar fugindo, né? Que é aquilo que a gente já falou. A própria questão do álcool, né? Ou a própria questão do dinheiro, do poder de acumular, ele tem algo de Deus ali que não está reconhecido. É bem comum, assim, a questão de procurar Deus, procurar o divino, que não está identificado dentro de mim. De uma forma egóica, né? E lembra que ela fala que isso é um processo prazeroso? Ela vai falando que à medida que o sol, né, vai se pondo, vai nascendo de novo, vai se pondo, vai nascendo de novo, vai se pondo, vai nascendo de novo, realmente há uma expansão da sua luminosidade e a gente acaba tendo mais prazer na criação, né? É como qualquer coisa, que quando no início a gente tem dificuldade, depois que a gente pega o hábito, aquilo vira uma coisa boa, e daí já vira um prazer. O que antes era uma coisa difícil e que exigia muita disciplina, que o Emmanuel fala disciplina, 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 não é porque as pessoas querem torturar as outras, né? Porque as pessoas querem ver o outro sofrendo. É porque realmente é aquilo que vai proporcionar prazer. É se tornar melhor. É dizer para o ego, tu não está pronto. Me desculpa, mas isso aí não vai dar em nada. Então, se tu quer ficar aí ceguinho, rodando a tua rodinha, tu fica. Mas agora, se tu quiser melhorar, tu vai ter que se disciplinar, porque o chumbo é grosso, né? E o fogo é quente e queima mesmo. Então, é uma escolha do ego e vai exigir uma dose de sofrimento também. Normal, os cachorros sofrem, tudo sofre, as plantas sofrem.
Então, o sofrimento é inerente, sim. Não adianta a gente fingir que não. Ai, dá para ser feliz sem sofrer. Mentira. A gente sofre, aprende a sofrer e daí é feliz. Né? A macia. É isso que ela diz. Isso vai trazendo algo bom, não o masoquismo. Mas justamente uma força que antes o psiquismo não tinha, porque estava frágil, né? E realmente o sofrimento em si não tem valor, mas sim extrair esse fluido redentor. Por isso que ela fala, a gente não tem que confrontar a sombra, mas sim identificar ela, conviver com ela, para podermos trabalharmos ela. Joana de Ângeles, ali na 121, ela cita São João da Cruz quando afirmava que Deus é encontrado nas trevas do ser humano. Como é que é aquela frase? A religião é para aqueles que acreditam no inferno e a espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá. É mais ou menos isso. Então, tu tem que ir até o teu Hades, até o teu inferno, resgatar o que tem de mais podre, o que tem de mais difícil, para poder encontrar Deus. Sabemos que São João da Cruz atravessou um período intenso de mortificação interna, o qual ele chamou de noite escura da alma, que todos passamos, um momento de extrema solidão, em que tu se encontra em embate contigo mesmo, e que está ricamente documentado em suas poesias, uma delas com este título. Ângeles afirma que, enquanto essa área de sombra não seja clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos governam, mesmo que o raciocínio pareça comandar-lhe os hábitos e as ações. Mesmo que a gente finja, né, que está para os outros, que está seguindo algo, aquilo é automático, aquilo não é verdadeiro. Para ser uma conquista real, realmente a gente tem que possuir, tem que conquistar aquilo, tem que merecer. Esse processo, embora doloroso, ele é muito bonito, porque a gente vai achando, vai revendo situações que antes nos eram tediosas ou que eram vistas como difíceis, vai ganhando uma beleza diferente e aquilo vai nos encantando de dentro para fora. Então, o mundo não mudou. Eu que comecei a acessar mais esse amor que está no mundo e que eu não consigo entender, porque eu ainda estou com os olhos turvos. Então, tem muito amor, né? Tem tudo que rege a vida, tudo que orquestra a nossa existência, é recheado de beleza. E por mais difícil que seja, a questão é que a gente não consegue ainda despertar para isso. Porque os nossos conteúdos ainda estão muito foscos. Se a gente consegue limpar mais essa visão, a paisagem também fica mais bela. É nesse sentido de Deus interno, de dentro para fora. Deus que reside em nós e que está esperando por ser encontrado e lapidado, né? E esse encontro com Deus, ele daí, concluindo, ele se faz através, então, do sofrimento, através do encontro com a tua sombra. É isso? É Quando isso. tu fores lapidando todas essas situações, que daí tu vai encontrar esse Deus que está realmente dentro de ti. É isso? Isso mesmo que ela fala. Que a gente realmente... E esse é o motivo do sofrimento, inclusive. A busca. A busca. E aí se defrontar com isso, né? Olhar para aquilo que eu não consigo ver a meu respeito, conseguir ter uma atitude humilde, sincera, de buscar algo, sabendo que não vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me pôr como parte ativa do meu processo. Eu não posso delegar isso a um Deus que está fora. Eu sou uma criatura divina, então eu tenho que estar a serviço desse processo, né? Então é por isso que Jung dizia: o homem precisa de Deus para existir, mas Deus precisa do homem para se expressar? Sim, que a gente precisa expressar esse Deus interno. Quando Jesus fala, vós sois deuses, o que ele quer dizer, né? Ele já olha para nós e já vê todo o futuro daquela alma, já vê tudo que ela vai ser, a potência, e fala, podeis fazer isso e muito mais se quisesseis. Se quisesseis. Como o tempo para o espírito é relativo, querer é poder totalmente. As coisas começam pela vontade. Então, meu espírito encontra, conecta, ativa o plug, né? E vai. Ah, porque eu vou me quebrar. Nem pensa, né? Quando a gente realmente quer uma coisa, a gente não fica pensando nas pedras. A gente vai passando, a gente vai tropeçando, a gente vai caindo, a gente levanta, daí a gente encontra uma coisa diferente, a gente perde tempo, daí daqui a pouco acha um atalho e vai indo. Lá pela Santa, opa, tem uma paisagem que começa a aparecer. E isso diz respeito à tua própria alma, muitas vezes, que a gente desconhece, né? Nossa trajetória.
Então, nesse sentido, a gente é instrumento desse processo. É a forja, né? Aham. Eu fiquei pensando também essa questão que nós somos todos seres sociais, nós precisamos do grupo, nós precisamos nos relacionar, e isso também ajuda a nos vermos, né? Mas, por outro lado, também tem a questão do que eu represento no grupo que eu faço parte, no grupo familiar, no grupo de amigos, né? A mudança, ela também, não é o grupo também estranha essa mudança. Então, é uma coisa que tu tem que buscar, é uma busca solitária, isso que eu fiquei pensando. Então, além de ser difícil tu te reconhecer, tu encontrar essa tua, né, a tua parte, o teu self, isso também é uma coisa que os teus grupos eles querem que tu fique como tu tá, né? Normalmente, essa também é uma dificuldade, né? De tu te transformar e talvez isso também ajude a fortalecer a tua transformação, que aí tu vai ter que acabar muitas vezes buscando outros relacionamentos, né? Isso faz parte, talvez. Eu fiquei pensando isso, porque também essa dificuldade, porque às vezes tu começa a te encontrar e ter necessidades diferentes, né? No momento que tu começa a te ouvir um pouco, e aí tem a estranheza, né, das pessoas que estão à tua volta. Que estavam acostumados com outra atitude. Mas se a gente persiste nessa atitude, porque o medo que eu vejo no outro é o medo que eu tenho de estar mudando, né? Porque daí os outros estão me vendo diferente, daí eu já não estou naquela velha. Como eu faço agora? A gente fica com medo. Mas quando realmente eu persisto e me transformo, então já nem tem aí para os outros, eu começo a ajudar os outros, porque os outros, que nem crianças, sentem que a gente está confortável, ficam confortáveis, e aquilo gera um perfume, que aquilo inebria as pessoas, e daí, inconscientemente, a gente está ajudando a nossa família, seja espiritual ou sanguínea, a melhorar também, porque a gente é um exemplo de algo que pode ser feito. Então, isso é bom, no final, né? Sim, e acho que ajuda a fortalecer também. Ajuda a fortalecer. Quando a Tina falou que ir a Deus é sofrimento, foi isso que tu colocou? Não, é isso. Ir a Deus é sofrimento. Não, ir a Deus é amor. Sofrimento é o que a gente ainda precisa para conseguir. Tá. Não, é porque exatamente assim, porque aqui, ó, É. o mestre foi ao encontro do Pai através do martírio da cruz, sofrendo. Sim. Muito bem. Abençoemos nossa cruz de cada dia. Então, nós, com a nossa cruz, nós também vamos passar pelo nosso martírio. Certo? Sofrimento. Eu estou indo ao encontro do Pai. Até o momento que não vamos precisar do sofrimento. É que é difícil para o ego reconhecer que no estágio que nós estamos, nós ainda somos muito irracionais e necessitamos do sofrimento. Porque sem ele nós não conseguiríamos sozinhos alcançar esse amor. Então nós inconscientemente, que criamos nossa realidade, promovemos e combinamos essas etapas para poder valer a pena a encarnação. Então eu me ponho, de repente, alguma limitação ou alguma situação mais delicada em que eu vou ser posta à prova. Me preparei antes, mas eu venho daí e posso errar a qualquer momento. Então, não é que esse é o caminho. O caminho é o amor. Só que nós ainda, na nossa pequenez, a gente precisa Sofremos disso. por Porque isso. a gente ainda é pedra bruta que tem que ser lapidada, não uma, mas diversas vezes. E daí, nesse sentido, quando Cristo vem e faz isso, ele diz, olha, nesse planeta, o negócio é esse aqui, entendeu? A programação, como se fosse um computador, o programa desse planeta é o seguinte, tu vai, né, se humilhar, entre aspas, ser humilde, mas dentro disso vai ter uma nobreza e uma beleza muito grande, que era Jesus, que tinha uma coisa assim que ninguém conseguia olhar para ele, né? O Emmanuel descreve, ou tu chorava, ou tu não conseguia olhar na cara dele. Os olhos tinham sol, era descrito assim, era uma coisa que era divina. Então,
tem uma beleza dessa conexão, uma nobreza, tem uma tranquilidade de tu, onde está Jesus, daí alguém tira a espada, não, sou eu, tem uma coragem, daí aquela pessoa se mola, né, e morre naquele equilíbrio perfeito. Então, mais ou menos aí. Não é que a gente tem que literalizar, mas é, via de regra, o que a gente deveria fazer, né? Em determinado momento aqui, sobre a história de Paulo ainda, quando ele está confuso ali, está atrapalhado na transição ali, tem um parágrafo que fala: vemos o quanto a pessoa de Saulo já estava sendo confrontado com a força superior do si mesmo através da imagem de Jesus. Depois que Abigail já tinha morrido, Estevão já tinha sido martirizado. E aí podemos entender simbolicamente que aquilo que nos cabe desenvolver, sejam potenciais, tarefas ou mudanças internas e externas, está sempre se fazendo sentir, e mais cedo ou mais tarde será confrontado, se isso for de algum modo vital para o seu desenvolvimento. Então o universo vai dando um jeito de repetir, né? Se aquilo é importante para a gente, vai aparecer situações com aquela, sei lá, com aquela temática, com aquele, né, com um contexto parecido, né, que ele chama ali das coincidências penosas que ele viveu, né, porque ele odiava Cristo, os cristãos, né, mas aquilo insistia em perseguir ele, né, enquanto ele perseguia os cristãos, Cristo o perseguia, entre aspas, né, porque aquilo ele tinha que reavaliar aquilo, interpretar de outra forma, né? E com a gente, então, acontece o mesmo, né? Imagino nessa questão do encontro do eu com a grande personalidade. Né? Nós somos convidados a viver o nosso mito pessoal. Tem uma coisa particular a cada um. E isso os espíritos das trevas sabem, né? Eles dizem, eles estudam isso. E eles falam, né, nas obras do André Luiz, olha, todo ser humano tem uma questão. E daí nós vamos atuar naquela questão, tá entendendo? Então ali, o Saulo, inconscientemente, ele era um cristão fervoroso. Ali, que ele seguia Moisés e vamos aplicar a pena ao máximo, e estava pervertido esse amor a Cristo. Ele era uma alma do Cristo. Aquilo estava no inconsciente, então ele fez barbaridades em nome dessa fé. Enlouquecida e sei lá o que mais movia ele, que tipo de inveja, né? Porque ele tinha realmente descrito no livro, ele olhava para as pessoas, como é que pode? Estou aqui sendo apedrejado e tem algo que eu nunca senti nesse olhar, né? Tem algo muito além dos meus limites. E depois ele encontra esse Cristo, em que ele cai de joelhos, ou seja, o ego se dobra, e a primeira coisa que ele diz é: o que é que tu quer de mim? Que é um espírito de serviço, então volta. E daí Jesus manda lá ele voltar para não sei aonde, e aquele homem que ele perseguiu e fez horrores, que era Ananias, foi lá e salvou ele, acho que no 3º dia, dessa cegueira histérica, né, espiritual, que ele volta lentamente a ver, estava cego, e daí primeiro ele se isola no deserto e começa a fiar e tecer, e vai pegando uma outra característica, aquele homem belo, ele vai ficando com um aspecto rude do sol, e nem, não é mais isso que importa, e daí os outros homens da lei começam a achar que ele enlouqueceu e já não é mais isso que importa, e daqui a pouco ele está preparado, e daí ele vai. É uma busca sincera, porque é uma luta contra o mundo, às vezes. Nem sempre, né? Não tem que... tem pessoas que pervertem isso também, fazem o oposto. Tem condutas extravagantes e quebram com tudo para ser uma coisa que não é. Então, já é uma procura torta. Porque a gente olha para esses espíritos, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Cristo, sempre são descritos como figuras amorosas, como figuras do seu tempo, né? O Cristo ia nas festas que ele era convidado, ele participava das cerimônias, ele se alimentava com as pessoas, ele dividia o pão, ele fazia as coisinhas da vida ali. E, então, a gente não tem que, né, achar que agora eu vou virar... Não, tu está na condição que precisa. Esse é o problema do ser humano, que hora ele acha que tem mais, ou hora ele se põe lá, né, e fica querendo, né, achar que é um coitadinho, e daí, no fundo, quer ser amado, quer despertar compaixão, que a Joana fala, e não amor. Então, é saber o valor que se tem, né?
E é bem doloroso. Na história do Paulo, ele sai vitorioso, mas às custas de muito remorso. Ele fez horrores, né? E depois ele cai em si. Até porque depois, aqui em seguida, o Gelson traz aqui a parte em que ele ainda está confuso, né? Ainda está errado nas suas concepções e tenta racionalizar ainda, né? Que ele traz aqui, criando desculpas, né? Então, Claro. a Abigail recém morreu naquela situação Sim. triste, né? E ele ainda está querendo achar Ananias, justamente, né? Falando com o Zacarias ali para, acho que é isso, né? Para também Matar ele. também matar Ananias, né? Também, porque ele é cristão. A lei, ele fala aqui daí que ele justamente racionaliza e traz essa desculpa que uma coisa é estudar a lei, a outra é defender a lei. Isso. Daí falando que ele usa Ardilosamente. a hermenêutica, né? Que é aquela coisa oratória e tal, né? Sim. E ele usa. Então a gente também faz isso, né? Imagina, quando essas coisas se apresentam, essas coincidências, não, mas não é bem assim, né? Veja bem. Né? Esses mecanismos do ego, né? Essas fugas, Sim. né? A ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já está pronto. A ocasião só favorece. Nesse sentido, essa inteireza moral, a sociedade é muito infantil, e nós também, porque nós somos a sociedade. Então, a gente não promove isso nos outros, porque ninguém quer, né? Como diz o Gelson, a sociedade tem um pacto com a miserabilidade. A gente tem um pacto com a... mediocridade. Mediocridade, isso aí. Obrigada. Nesse pacto, se um muda, o outro inconscientemente sabe que tem que mudar. Então, a gente sempre vai tentar agradar aquilo que é fraudulento, justamente para poder continuar no nosso sistema de agradar o ego, nessa ilusão de que esse trabalho é menos penoso, quando, na verdade, é o oposto. Além de estar se privando de amadurecer, a gente está privando os outros também de fazerem, né, aquilo que se encontrarem. Então, é isso. A gente cria, assim, coisas e filosofias e não sei o quê, para justificar, naquele tempo, eu fiz o que eu podia. Imagina se tu te der conta que, na verdade, tu errou. Podia ter feito, era muito mais. Isso vai doer, né? Não, eu fiz o melhor que eu pude, porque naquela situação ninguém faria nada diferente. Imagina se eu me dou conta que não, eu podia ter feito bem diferente e realmente ia ter mudado tudo. É muito doloroso. Às vezes, para não ter que lidar com uma ansiedade, a gente cria realidades diferentes. A própria neurose, assim, algum método de ser, algum jeito, ele está tentando nos proteger dessa ansiedade, que vem, às vezes, desde a infância, né? Então, essa ligação com a mãe, né, que ele vai falar, que a nossa ligação com a mãe contém ali toda a questão do arquétipo da mãe, que é a nutrição, o cuidado, entre todas as outras coisas, e tem também essa questão do self. A mãe representa a alma naquele momento, para uma criança. Então, uma pessoa que tem uma cisão nessa fase tem coisas profundamente arraigadas e que a Joana cita como quase impossíveis de mudar. Ela fala isso quando ela comenta a relação de adoção de filhos, né? Que muitas vezes o espírito que vem, né, e que ele é amado e aceito por outras pessoas, traz esse tipo de conflitos neles, que muitas vezes são que foi o rompimento de ter sido abandonado, né, que ele traz e que muitas vezes é muito difícil de ser resolvido. Sim. Né, quase que impossível de ser inquebrantável, né, essa relação. Sim. Daí, claro que a gente trabalha muito com imagens sagradas. O problema atualmente é esse, que a gente não tem nem contato com o sagrado e, às vezes, nem com a família. Então, as tradições, os ritos, aquilo que antes a gente tinha mais rituais, se perdem, né? E se banalizam. Então, se eu rompo com o sagrado, eu não tenho imagens na minha mente. E daí eu não vou ter onde me espelhar. Porque eu posso, James Hillman vai falar isso, eu posso recriar imagens de uma forma difícil, mas eu recrio e consigo superar. Mas isso vai me exigir uma conexão muito grande com alguns outros elementos. A minha mãe vai ter que ser a natureza, de repente. O meu pai vai ter que ser Jesus, ou sei lá. Então, a gente vai ter que recriar isso de forma sincera, que não é fácil.
Mais fácil é quando o indivíduo é saudável, e busca essas imagens, e se conecta, aceita a dor, que é o primeiro passo, né? A gente cria uma casca tão grande que finge que não tem a dor, e a dor está ali ainda, em germe, né? E aí, mais adiante também, ele chama a atenção da divisão que Paulo se encontra quando ele está com a mente invadida por emoções, dúvidas, angústia, depressão. E aí aparecem recordações, inquietações, vazio interior ou sintomas equivalentes que podem revelar um momento onde as certezas de nosso pequeno eu estão entrando em colapso, né? E isso gera, então, muita desarmonia. E no caso de Paulo, isso indicava uma sincera busca, mas ele não sabia direito ainda o norte, né? E ainda mais que ele tinha convicções muito rígidas e, né, muito fortes de uma vida inteira, né? Isso também acontece com a gente, né? Nesse nosso processo individual da nossa individuação, né? A Joana vai falar que é o momento que a gente tem que engolir um remédio amargo, que é olhar para essa verdade, é um remédio amargo, mas depois aquilo nos cura, né? Que é poder olhar para essa realidade. Sempre é difícil, porque a gente tem uma ilusão de uma vida correta, do fiz tudo que eu podia, de, enfim, isso não me pertence, eu faço tudo certinho, né? Sim. Daí quando vem a realidade é difícil, assim, um pouquinho. Daí depois a gente consegue partir de onde está, geralmente, né? Vai diluindo, né? Porque nesse momento que ele estava nesse turbilhão, e quando a gente está numa fase assim, a atitude e a interação com o mundo fica difícil, né? Porque a gente está atrapalhado, ele estava ali perdido e as pessoas não o entendiam, né? E ele não se entendia, né? É difícil até explicar para as pessoas isso, o que a pessoa está passando, né? A pessoa nem sabe exprimir o que ela está sentindo, né? E faz parte do sofrimento, né, que ele traz, né, nesse processo. Foi uma coisa tão forte que ele enlouqueceu, assim, para os olhos dos outros. Aquele homem que era super ardiloso, ótimo com as palavras, convencia todo mundo, né, com muita certeza e propriedade das leis do Moisés. Resolve enlouquecer e vira cristão e tira toda aquela coisa de brilho da oratória. Ele já está mais simples, né? Ele já não olha nos olhos das pessoas, ficou louco. E ficou depois com um comentário que ele estava louco, né? Sim, ele nem consegue no início da palestra, enfim, né? Quando ele já está convertido, né? Ele até é afastado da pregação, né? Sim. Porque ele trava no início, né? Perdeu o rebolado. Daí ele tem que recuperar isso no destino certo. Que depois ele vira um grande orador daí cristão. Que apesar daquela visão dele que tu não dá nada, um caquinho, né? Diz que quando ele falava, daí era uma coisa que encantava, porque ele tinha isso dentro dele. Só que daí daí ele fez história. Antes ele era só um que brilhava, aquele brilho falso, né? Com bajuladores do lado. Enfim, aquelas coisas. E pro ego é difícil, muito difícil, mas pro self é o necessário. Que a gente tem que olhar para isso. O que vale pro meu espírito eterno? A gente não se pergunta isso. O que é importante para mim como aprendizado aqui, enquanto eu estou aqui agora, que vai me ajudar? Daí talvez venha alguma coisa sincera, assim, né, que a gente possa, daí sim, raciocinar, usar a razão, para tentar dialogar conosco, né, ver que tem um lado sim que não quer, daí outro quer, e daí o que a gente vai fazer? Essa proposta desse eixo, né, de fazer se comunicar. Alguém quer ler a poesia? Deus é meu pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é a minha lição. Dificuldade é meu estímulo. Alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização.
O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário, meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro, minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. Amém. Então, semana que vem, o item 22, o capítulo 4 e 5 do Em Busca da Verdade, e o 24 do Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda.